Graças ao nosso bom Deus, depois de aproximadamente 2 anos e meio do projeto Reino, estamos chegando no que eu posso dizer o ápice, porque estamos tratando dentro da nova aliança. O personagem principal de todas as Sagradas Escrituras está tudo focado em Cristo. E o propósito de Cristo é reconciliar pessoas, formando um povo. E quando nós falamos que reconciliar pessoas formando um povo, nós estamos aí falando de igreja. Então é esse momento que nós chegamos. Momento em que nós vamos fazer diversas apresentações tratando o aspecto de igreja. E é de imensa importância isso, porque nós precisamos sermos sinceros, olhar para dentro de nós, olhar para a nossa realidade. Quando eu falo para dentro de nós, nossa realidade, olhar para nós como igreja, como é que nós estamos sendo. E isso precisamos olhar para a nossa nação, para a nossa pátria, para o nosso Brasil. É interessante e importante estudarmos a igreja em toda a parte do mundo, mas vamos olhar para a nossa realidade como igreja, na atual conjuntura de muitas coisas que nós temos passado em nossa nação, e como nós, como igreja, deveríamos estar atuando como luz do mundo e sal da terra, e o que precisamos de fato fazer para que essa realidade, à luz das sagradas escrituras, ela não seja teórica, ela tenha verdadeiramente caminhar o percurso no qual Cristo estabeleceu para que nós tivéssemos, como igreja do Senhor, como seu corpo, percorrendo esse caminho. E a partir de agora, nós vamos ter apresentações muito interessantes e eu fiz toda aquela apresentação passada, porque quando alguém tiver qualquer tipo de dúvida, de indagação, às vezes em alguns vídeos, eu vou colocar até vídeos anteriores, para que vocês possam olhar em vídeos anteriores que vão estar lá na descrição abaixo, para vocês analisarem e ver por que eu cheguei a essa compreensão, porque eu cheguei a esse nível de compreensão e eu estou expondo esta compreensão daquilo que eu vivi em todo o tempo da minha vida, desde quando o Senhor me converteu em Cristo Jesus. Então, a partir daí, eu tenho procurado caminhar e orientar, ensinar, né? Vários seminários ensinei, vários alunos que eu tive, e quem tiver acesso a isso aqui vai testificar que eu não mudei. A minha fala continua a mesma desde o início. E agora nós vamos deixar isso bem enfatizado de tudo que nós temos observado que não está em conformidade com a palavra de Deus, e nós, como corpo de Cristo, deveríamos estar vivendo para aquilo que fomos como igreja, estabelecido para ser. Primeiro precisamos olhar e entender que a igreja, ela é edificada por Cristo. A palavra do Senhor em Mateus 16:18 diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se tem algum dono, e obviamente tem o dono da igreja, é Cristo Jesus. Né? Ele é a pessoa do Pai. Em Hebreus, no capítulo 1, versos 3, se eu estou enganado, vai dizer que ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Então, ele veio e estabeleceu a sua igreja. Sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, toda ação do inferno, não vai prevalecer contra a minha igreja, contra ela que é a igreja de Cristo. Então, queridos, é da igreja de Cristo que nós estamos tratando. A igreja edificada sobre a rocha eterna que é Cristo Jesus, que o profeta Isaías, no capítulo 28:16, já havia profetizado. Eis que assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina que está bem firme e fundada. Quando eu falei da perspectiva de Pedro na nova aliança que nós estamos tratando, e a igreja faz parte desse projeto da nova aliança, Pedro não era a rocha, Pedro não era pedra, é Cristo a rocha, Cristo a pedra. Nesse contexto agora que nós estamos falando da igreja de Cristo, depois da manifestação do Pai no Antigo Testamento, a manifestação do Filho que veio edificar a sua igreja, nós estamos agora tratando da manifestação do Espírito Santo de Deus na igreja. A manifestação na igreja e também a manifestação de Deus através da igreja. E aí, queridos, olha a grande responsabilidade. Que houve a manifestação do Pai, houve a manifestação do Filho, estamos na manifestação do Espírito Santo de Deus atuando sobre a igreja. Então, se a igreja não se deixar ser conduzida de fato pelo Espírito Santo, naquilo que o Espírito Santo de Deus quer realizar com a igreja do Senhor Jesus Cristo, à luz das Sagradas Escrituras,
Estamos recorrendo aí, se não deixarmos isso acontecer, o Espírito Santo de Deus dirigir, estamos recorrendo em um pecado terrível, que estamos pecando contra o Senhor, contra a sua obra, contra o seu projeto, contra a sua igreja. E aqui, queridos, eu quis trazer essa régua do tempo, que eu já venho apresentando em vários slides, e eu quero fazer um paralelo entre o povo de Deus e a igreja de Cristo. Muitos pensam que a partir da nova aliança, e é até correto, estamos sim no período da graça, mas simplesmente querem entender que princípios, muitas das vezes, que foram estabelecidos no Antigo Testamento, não valem mais para hoje porque estamos no tempo da graça. Só que os princípios de Deus são princípios irrevogáveis, não tem como revogar. O Antigo Testamento, na manifestação do Pai, houve princípios estabelecidos. No Novo Testamento, através da manifestação do Filho, ele não desfaz esses princípios. Precisamos agora entender alguns. Eu posso até começar com um que não está nem aqui. Vamos pensar em Abraão. Abraão foi instituído porque através dele Deus iria criar uma nação, uma grande nação. Depois o Senhor fala para ele que numerosas nações procederia dele. Numerosas nações é o povo de Deus, que Deus queria construir, formar, através de vidas individualmente que estariam sendo reconciliadas com Deus no Antigo Testamento. Vamos pensar aí a partir de Abraão, capítulo 12 de Gênesis, que vem a promessa. Em Cristo Jesus isso continua. Cristo Jesus agora é esse homem perfeito, é o segundo Adão que o primeiro falhou. E em Cristo Jesus ele quer formar um povo, através de discípulos, de pessoas que ele está reconciliando com o Pai, para que a partir daí ele constitua o seu povo. Que povo é esse que Cristo está instituindo? A sua igreja. Então já há esse paralelo entre o propósito de Abraão e o propósito de Cristo. Vamos observar outros paralelos. O reino de Deus é um reino eterno. Está lá desde Êxodo 15, 18. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Farei de vós um reino de sacerdote, um reino sacerdotal. Nos fez reinos e sacerdotes, está em Apocalipse 1:6 e Apocalipse 5:10, que está tratando do período do milênio. Então, o que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, princípios, ele vai linearmente continuar até o estabelecimento do Senhor na eternidade, onde todas as coisas serão consumadas. O tabernáculo está no Antigo Testamento, e o tabernáculo, Apocalipse 21:3, diz que o tabernáculo do Senhor, desceria na terra e habitaríamos com ele, e ele seria o nosso Deus. Esse tabernáculo aqui em Apocalipse é Cristo. É o que João diz, ele habitou entre nós. E nós, como igreja do Senhor, também temos essa representatividade do tabernáculo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Jerusalém, ela foi feita para ser uma cidade formosa. A formosura de todas as nações. Era uma cidade gloriosa, como era conhecido naquele contexto veterotestamentário. A igreja também está sendo estabelecida lá em Efésios capítulo 5, verso 27, como igreja gloriosa, sem mácula, irrepreensível. Então, onde é que está essa glória da cidade de Jerusalém e da igreja? É do Pai manifestado em Jerusalém, é do Pai manifestado em sua igreja. Na igreja, no tempo de Cristo e dos apóstolos, e na igreja atual, no tempo em que estamos na dispensação do Espírito Santo. A igreja ela está sendo constituída para ser luz do mundo e sal da terra. Então precisamos olhar que esses paralelos existem, não se perderam. Os pastores do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, não tem pastor no sentido ministerial quando nós visualizamos o Novo Testamento. E eu quero aqui abrir Ezequiel 34 e fazer essa leitura, do versos 1 até o versos 10. A gente precisa compreender isso, porque isso tem muito a ver com o que a igreja tem sido atualmente, que deveríamos estar sermos muito mais relevantes, impactantes ao contexto que nós estamos vivendo no país do jeito que está e nas densas trevas que têm atuado sobre nossa nação. Verso 1 diz, Ezequiel 34. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Pastores aqui não é pastores na ideia de ministério. Aqui eram líderes de forma geral
que tinham o papel e a incumbência de estar contribuindo com o apacentar do povo de Deus no Antigo Testamento. Vou ler de novo do início. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Eu venho falando em toda a minha compreensão veto-testamentária. Tem uma coisa que Deus nunca permitiu ao homem, foi dominar sobre o homem. Está aqui sendo repreendido porque esses líderes de Israel estavam dominando com rigor, com dureza. É isso a palavra domínio, denota isso, rigor e dureza, o governo duro. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Foi isso que eu falei na perspectiva de Jesus Cristo. O que é que Jesus Cristo viu? Um povo, uma multidão, como se estivessem sem pastores. Por quê? Porque aqueles líderes, naquele contexto, passado aquele tempo todo, inclusive o período interbíblico, quando chega no contexto do Império Romano, Jesus Cristo encontra o povo de Israel sem ser apacentado. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, Yahvé, Yavá, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Então, o que é que o Senhor está repreendendo aqui no contexto veto-testamentário? Pastores que estavam auto-apacentando, apacentando a si próprio. O que vai ser isso no contexto atual? Mercenários, aquilo que está em João 10. Os mercenários, quando vê as ovelhas sendo destruídas, eles fogem. Por quê que eles fogem? Porque eles não tinham amor pelas ovelhas, eles não estavam preocupados com as ovelhas, eles estavam auto-apacentando. No contexto que nós vivemos, vamos falar um pouquinho disso, desse período de pandemia. O que é que aconteceu? A igreja fechar, a igreja recuar, a igreja não ir de casa em casa, a igreja não apacentar e se perecer, meu irmão. Use, faz o protocolo, cumpre tudo que deve ser cumprido com todo o método de segurança, mas se perecer, queridos, pereci. A igreja é luz para no período de trevas ela se manifestar. Quando a igreja recua, o que é que vai haver agora de resistência para as trevas? Não há mais. Porque a igreja que foi estabelecida para que as portas do inferno não prevaleça. Então, se a igreja que é o que pode barrar a ação do inferno e recua, e aí? O que é que faz? Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Eles não servirão mais de pasto. É o Senhor falando, a repreensão aqui é do Senhor, para líderes de forma geral, que ele chama de pastor, mas não há ainda a conotação, a compreensão de ministério. Mas agora vamos ver o que é que Pedro diz no capítulo 5, versos 2 e 3, na compreensão já de ministério. Mas também é uma compreensão de ministério não exclusivo de um segmento de um ministério pastoral, mas de todos aqueles que têm incumbência no apacentar a igreja do Senhor. No Antigo Testamento, quem estava sendo repreendido nessa compreensão? Reis, profetas, sacerdotes, escribas que eram como mestres, teólogos, professores, toda a classe estava sendo repreendida, que ele lá chama de pastores. Aqui eu entendo também que quando Pedro fala isso aqui, ele não está falando de pastor apenas aquele que tem um ministério específico pastoral, mas todo líder está envolvido com a igreja, teólogo, professores, mestre, evangelistas, missionários,
todos que têm a incumbência de estar apacentando a igreja do Senhor à luz do que Deus estabeleceu para ser em Cristo e no Espírito Santo. Versos 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Especificamente no verso 1, se a gente olhar aqui, ele está falando de presbítero. Mas de onde eu tirei essa compreensão macro de isso ser aplicável a toda a liderança, como foi apresentado na compreensão veterotestamentária dessa repreensão de Ezequiel 34? Se nós formos para Hebreus, capítulo 13, no verso, está aqui as referências, Hebreus 13, 7, 17 e 20, vamos ver uma conveniência que fez uma tradução da palavra do Senhor equivocada, errada, para atender simplesmente a um único ministério que se tornou ministério exclusivista, erroneamente. Verso 7 diz: lembrai-vos dos pastores, está na minha tradução também como pastores, que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Se nós formos para o verso 17, obedecei a vossos pastores, também está aqui, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então, favorecer para que... Aí eu vou provar que aqui são líderes. Por quê? Porque o apacentar é o papel que Paulo fala aos Efésios. Em outra apresentação vamos tratar especificamente disso. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todos esses aqui, juntamente com bispos e presbíteros, que Pedro estava falando lá naquele contexto de presbítero, é quem tinha ali o papel de estar contribuindo com o apacentar do povo de Deus. De certa forma, também a diaconia, não diaconia como hoje se coloca na igreja. A pessoa chega a determinada idade, quer honrar determinado irmão pelos anos que eles estão lá no serviço naquela comunidade e colocam ele como diáconos. Só que diácono por pessoas escolhidas para cuidar da beneficência, que é uma necessidade para atender os santos em suas necessidades. Que vamos tratar isso quando nós falarmos de dízimo, que vamos falar sobre a questão do papel do dízimo. E por isso tem a diaconia que também está contribuindo com apacentar, fazendo a correta distribuição daquilo que foi coletado para os santos. No versos 20, diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Então, Gilvan, tá aí, você leu 3 palavras, versos 7, 17 e 20 está pastor, só que a tradução está errada. A única que é poimê, no grego, que é pastor, é o versos 20, que está falando de Cristo. E aqui eu não estou dizendo que não existe um ministério pastoral. Está lá, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Não tem como negar isso, existe todos os ministérios. O problema é que Hebreus aqui está tratando de líderes no versículo 7 e no versículo 17. É só olhar. Lembrai-vos dos vossos hegelmai. Não é poimê que está aqui no grego. E quem é hegelmai no grego? Líderes. Se você for para o verso 17, obedecei a vossos hegelmai, líderes. Então, lendo como deveria estar traduzido em nossas Bíblias. Verso 7. Lembrai-vos dos vossos líderes, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Todos os líderes, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, bispo, presbítero, diácono, todos os mestres, todos os líderes, ele tem que ser esse referencial para a igreja, que podemos dizer que em nosso contexto há muito pouco referencial autêntico de servos do Senhor. Muito poucos, sempre vai existir os remanescentes, e esses remanescentes estão espalhados. Vamos pensar nossa nação. Está espalhado pelo nosso Brasil, mas são muito poucos exemplos de fato de estarem vivendo genuinamente o papel que Deus estabeleceu como sacerdotes. O povo de Deus todo é sacerdote. Eu estou falando aqui de um sacerdote na posição de liderança. Verso 17. Obedecei a vossos líderes e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Herdamos a ideia católica após a reforma de Martinho Lutero. A reforma foi muito boa, teve a sua
a sua ação de consertar muitas coisas naquele contexto, mas a ideia de um único líder que vem como padre, né, dominando ali o povo naquele período, né? Lógico que tem a ideia papal também como líder maior naquele período da igreja ali do favor imperial, e herdamos isso e continuamos apenas com um único ministério. E não trabalhamos para julgar isso, analisar isso, porque julgar, a Bíblia diz que primeiro o julgamento tem que começar por nós, dentro da casa do Senhor, o juízo tem que começar por nós, dentro da casa do Senhor, para que todos os ministérios sejam colocados em suas posições e todos eles como os líderes. Não pode ter um só dominando, porque o que acontece, queridos, homens estabelecem reinos para si. Infelizmente, essa tem sido uma grande realidade na igreja brasileira. Homens estabelecem o seu reino, não é o reino de Cristo, não é a vontade do Senhor, não é o que está estabelecido na Sagrada Escritura, não é o que o Espírito Santo de Deus quer, é o que os homens estão querendo fazer. Então se tornam donos. Cristo subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele sim, Cristo, ele era apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Digo, era naquele contexto que ele esteve na terra. Ele é na eternidade, ele é sempre. Muito mais que isso, ele é Deus. Ele repartiu esses dons. Para quê? Para que haja o correto ordenamento dos santos, para que haja edificação dos santos, para que não sejam meninos inconstantes levados ao redor por todo o vento de doutrina que pelo engano dos homens induzem fraudulosamente. E cada parte contribuindo, é isso que está em Efésios capítulo 4, do 8 ao 16. É isso que está tratando lá. E simplesmente não se tem coragem de se olhar, trazer isso à tona e corrigirmos uma falha terrível que está. E nisso a igreja tem sido prejudicada, o corpo de Cristo, infelizmente, para tristeza nossa. Então, esse paralelo entre Antigo e Novo Testamento, que eles não podem perder, sobretudo há princípios. Ainda vou tratar isso aí em outras oportunidades. A igreja ela só tem dois exemplos que as Sagradas Escrituras apresentam. Ela é uma edificação, uma obra de construção, edificação, e ela é um corpo. Eu sempre tenho usado muito essa referência, 1 Pedro 2,5 é o exemplo que eu tenho utilizado no discipulado Pedras Vivas. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo. Gente, eu falo da questão sacerdotal desde o início da minha fé. Eu fui compreendendo isso desde o princípio, queridos. Eu falo sobre questão de discipulado desde o princípio na minha fé, fui compreendendo essas coisas. Tenho pontuado muitos erros nas congregações, muitos erros de liderança, esse erro de um só ministério atuando, dominando sobre o povo, tudo isso eu tenho pontuado ao longo dos anos. O que eu tenho falado hoje, que não é consequência de nada, não é nada do que eu vivi atualmente, é um reflexo de tudo que eu compreendi ao longo dos anos. E eu tive desejo de iniciar essas gravações, não gosto, eu gosto da minha questão presencial, olho no olho, mas tive que iniciar porque eu quis deixar registrado tudo isso que eu venho falando há muitos anos. Inclusive, coisa que Deus me mostrou em algumas congregações, experiências espirituais tremendas que eu tive da parte do Senhor, que eu falei com muitos líderes, mas não foi acatado. Por quê? Porque os homens querem estabelecer a sua vontade. É o ego humano, é a vontade humana, e isso, infelizmente, tem sido trazido grande prejuízo sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. E vamos sempre pensando, falando de Brasil, estamos falando da nossa realidade, nossa pátria, né? Pátria terrena, obviamente. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, há membros, não há cabeça que domina o corpo, esse sim domina, é Cristo Jesus. E somente Ele. E somente Ele. E, meu irmão, então qual é o papel desses ministérios? Contribuir com a edificação, ensinar, né? Fazer o correto ordenamento, não um só dominando, mas com a participação de vários outros, sempre levando a palavra do Senhor em prática, deixando ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, a cabeça que conduz o corpo, não é outro membro qualquer, não é o olho, não é a boca, não é coração, não é nada, nem órgãos internos, nada que vai conduzir o corpo. Quem conduz o corpo é o cabeça, os demais são membros, todos eles são iguais, e quem quiser ser maior, a Bíblia é muito enfática nisso, que precisamos resgatar os princípios bíblicos, seja o que mais sirvam, seja o que mais se endoem, seja o que mais se gastem, não seja o que querem demonstrar que tem poder e autoridade, autoridade por imposição, por domínio, que eles não. A autoridade ela é respaldada em sua santidade, a autoridade ela é respaldada naquilo que você é, naquilo que você exerce, no dom que está sobre sua vida, e você faz isso, queridos, e as pessoas tomam a posição que quiser, ninguém força ninguém a nada. Nem Cristo forçou.
quando ele foi acusado de um sermão duro, quando ele falava em comer da carne, beber do sangue, apontando em relação ao seu corpo, os discípulos começaram a ir embora, ele olhou para outros discípulos e disse: e vocês por que não vão? Aí Pedro, tomado pelo Espírito Santo, ele disse: para quem? E não é para onde, querido, como muitas vezes falamos, é para quem iremos nós? Para quem? Quem é esta pessoa? É Cristo Jesus. Ele, agora, nessa dispensação, através do Espírito Santo, é o responsável em conduzir, dirigir a sua igreja. Havia uma promessa estabelecida que ele enviaria da parte do Pai o Espírito Santo. Por isso que Jesus Cristo diz em Atos 1:8, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. E Jesus Cristo precisou se ausentar, ele precisou ir. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. O Consolador, o Espírito da Verdade, o Paráclito, o Advogado, o coigual, do mesmo gens de Cristo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo de Deus é que tem conduzido a igreja, dirigido a igreja. Por isso que nós estamos falando agora de igreja, porque falamos de Cristo, falamos da compreensão de Hebreus, de João, da compreensão de Pedro, da compreensão paulina. O que é que vai acontecer? O que já está acontecendo na vida desses homens é a ação do Espírito Santo pós ascensão de Cristo. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Houve naquele contexto um derramamento do Espírito Santo de Deus. O povo tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Mas para ser dirigido pelo Espírito Santo, temos que estar cheios do Espírito Santo. Para que ele possa dirigir a nossa vida. Para que mesmo em meio a consequências, a gente sempre permaneça na palavra. Não sejamos infiéis ao Senhor. Não sejamos infiéis, negligenciando aquilo que está estabelecido, a palavra do Senhor. Precisamos deixar com que Ele governe a sua igreja à luz da sua palavra. A vontade do homem nunca é para prevalecer, quando essa vontade é simplesmente vaidade humana. Não é a vontade à luz das Sagradas Escrituras, não é o desejo, o zelo, o temor e o tremor diante do Senhor para fazer aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. Sua pessoa. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, né? Como os testemunhos de Jeová falam. É uma força ativa, não é força ativa. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. É consolador, mestre, testemunha, ele testifica acerca de Cristo. Ele é o Espírito que é o penhor da nossa herança. Assim como Cristo foi feito fiador, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo de Deus, ele fala. Isto diz o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus mandou de separar Barnabé e Saulo e Paulo, já convertido ali, direcionando a igreja do Senhor. Ele orienta os seus discípulos. Já contei a experiência de quem caminha comigo de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus dirigindo, mostrando o que é que ele quer, mas os homens não querem. Acham que se Deus não falar com este líder, não é Deus falando através de um outro membro do corpo de Cristo? Não é Deus falando através de um irmão, de uma irmã, de um professor, de um mestre, de um evangelista, de um missionário, se não falar através do líder principal? Aí tem essa ideia errônea, queridos. É o anjo do Senhor. Que anjo do Senhor, queridos? Anjo que deveria estar sendo traduzido como mensageiro do Senhor, deveria estar fazendo essa tradução correta. O mensageiro são todos que estão levando a palavra do Senhor. É profeta, é evangelista, é pastor, é mestre, todos eles são. O anjo do Senhor dá uma figura meio que mística para esse ministério e acaba querendo dominar, queridos. Que equívoco, que coisa tão pequena. Nós, queridos, não estamos, isso aqui não é nosso. Prédio, essas coisas que estão instituídas como se fosse igreja, que não é igreja, ali é um lugar onde uma comunidade do corpo de Cristo se reúne. Não pode ter apego a essas coisas, porque no nosso alvo nós estamos caminhando linearmente para o plano de Deus, para a eternidade, amados. É a eternidade que está para nós. Essas coisas aqui são tudo pequenas, coisas muito pequenas que o homem está se apegando. Desapega disso. Essas coisas, queridos, não garantem você chegar diante do Senhor seu de cestos, não. Pode ter, quer ter um lugar para se reunir, não é pecado o teu lugar. O pecado é fazer desse lugar o corpo de Cristo, quando não é. Fazer desse lugar o templo, quando não é. Nós somos templo do Espírito Santo. O corpo de Cristo é a igreja. São pessoas reunidas
no propósito que Deus estabeleceu em sua palavra e nos guia e nos conduz pelo Espírito Santo. Qualquer coisa de apego a essas coisas aqui, que eles são muito, é muito mesquinho, é muito pequeno, é muito baixo, é muito ausência de espiritualidade, é muita carnalidade. Ele orienta os discípulos, ele habilita pessoas com seus dons. Para que tem dons para todos os membros do corpo de Cristo? Aí eu separo, aí é um método meu didático. Dons ministeriais, vou falar em oportunidade sobre isso, dons gerais e ofícios. Diáconos, presbíteros e bispos são ofícios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ministérios, dons ministeriais. E os outros dons, dons gerais. Então, para que todos esses dons? Deus dá visões e sonhos para outros, mas se não falar para aquele líder que estabelecem toda uma proteção, queridos, que equívoco, que coisa triste e feia. E por isso, a igreja tem sofrido e tem passado um declínio terrível sobre isso. Não dá para falar tudo aqui, em outras oportunidades eu vou falar de tudo que Deus mostrou ao longo desses anos de ministério. A manifestação através da igreja. Então, uma vez que o Espírito Santo de Deus é a manifestação de Deus, como o Filho foi, a manifestação do Espírito Santo de Deus na igreja, para que a igreja manifeste a glória de Deus. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, há um corpo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, é um corpo, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, não é um só membro. Não existe uma exclusividade, não existe um domínio, como herdamos da Igreja Católica, erroneamente. E não se tem a coragem, queridos, de trazer essas coisas à tona. Não é querer levantar problema, não, queridos. O muito mais importante é identificar para tratar e corrigir, para que possamos passar a termos o fruto, passarmos a colhermos o fruto correto e adequado do que é essa igreja. E ser igreja, Efésios 5,32 diz que grande é esse mistério do Senhor em relação a Cristo e sua igreja, queridos. É grande mistério e eu tenho que contribuir para que isso aconteça sem domínio. Eu tenho que contribuir para que isso aconteça dirigido pelo Espírito Santo, o que está estabelecido na palavra do Senhor. Se eu não contribuo para isso, se eu estou dominando ao meu bel prazer, vou ter que prestar contas ao Senhor da igreja. A unidade da igreja. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Não é para homem dominar, não é para homem ter primazia, não é para homem ter domínio nenhum, queridos. É para que nós, como corpo de Cristo, possamos estabelecendo no propósito que Deus estabeleceu. Seguimos o propósito que Deus estabeleceu. E volto a dizer aqui, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuir a sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Isso que é a palavra que nós herdamos de comunidade, queridos. Ser comunidade só na palavra, só no texto que está escrito ali, sermos igreja só de palavra, só na placa que está ali na igreja, queridos, não. E é o grande desafio, queridos. Ser igreja é retornar à igreja primitiva. É retornar que tinha problemas, que tinha dificuldades, mas tinha sinceridade, tinha autenticidade. Tinham pessoas verdadeiramente convertidas, discípulos de Cristo, estavam sendo conduzidas pelo Espírito Santo. Porque pegar as coisas que possuem, vender e repartir, só cheio do Espírito Santo de Deus. E não digo que faça isso no seu imóvel, em sua casa, mas em bens, em muitas coisas que nós construímos e fazemos nesta vida, só para termos posse, poder. Quando o nosso olhar deveria estar totalmente voltado para a eternidade, aí deveríamos analisar isso. Se tudo que nós coletamos, dízimos e oferta na congregação, nós temos preocupado com o que está escrito em Atos dos Apóstolos. Se não, aí vale a grande reflexão e trazer à tona para que haja o conserto. Havendo o conserto, frutos de excelência serão colhidos pela igreja. Porque nesse contexto, a igreja caía na graça do povo. Hoje, infelizmente, a igreja que o povo visualiza são escândalos. O povo não, a igreja não cai na graça do povo. E muito, infelizmente, coisas terríveis têm acontecido e as consequências são grandes. A igreja, ela é constituída de pessoas, amados. E aí que está a chave do negócio. A igreja não é simplesmente uma instituição. A igreja é um organismo vivo
estabelecido em um corpo, exemplo do corpo, ou em uma edificação, que você tem ali até pessoas como colunas, se for considerar a questão da edificação, vou pensar assim, a rocha, né? A pedra angular, a pedra da esquina é Cristo, e aí tem ministérios ali, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestres, que diminuem, que se esvazeiem, que se gastam em vez de ser gastado para o evangelho, genuinamente. Mas são pessoas, indivíduos. Temos muito crente, faltam discípulos. Discípulos são aprendizes do mestre, aprendiz de Cristo. Até no fazer discípulo, há pessoas e há lugares que forçam que as pessoas façam discípulo para aquele lugar. Façam discípulo para si, queridos. Discípulo não é para nós, discípulo é para Cristo. A gente espelha, trabalha, se esforça para espelhar Cristo em nossas vidas, para eles verem, e chega um momento que Deus corta o cordão umbilical, se não cortar, porque Deus também quis permanecer junto, e soprar, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, qual é o primeiro desafio para quem é igreja constituída de discípulos? O discípulo tem que permanecer na palavra. E aí vem o declínio que Deus mostrou para mim, ainda seminarista, nos primeiros anos de seminário, que a igreja estaria passando por um grande declínio. E por que esse declínio? Vou deixar aqui também embaixo o meu TCC. Já falo sobre esses assuntos há muitos anos. Meu TCC foi a crise da igreja evangélica brasileira. Vou deixar o meu TCC baseado em 5 livros, vocês vão ver lá. Livros antigos que já vêm tratando o declínio da igreja no Brasil. E por que deixamos a palavra da verdade, queridos? Se deixarmos a palavra da verdade, não seguimos o que está escrito, o que é que vai acontecer de consequência? Paralelo. Israel, aconteceu o quê? Cativeiro babilônico. Igreja esquece a palavra do Senhor, vai acontecer o quê? Governo ditatorial. Estamos caminhando para isso. Negar a si mesmo. Essa é a grande dificuldade. As pessoas querem se achegar a uma instituição, querem se achegar a um lugar, mas não querem negar a si mesmo. Não tem coragem de olhar à luz da palavra do Senhor, que Deus estabeleceu para nós sermos igreja, e negar a si mesmo. Né? Tem um louvor que diz, abro mão do meu sonho, abro mão dos meus planos. Será que abrimos mão mesmos? Ou muitos estão, na verdade, apoiando, até na igreja, inserido, envolvido, mas priorizando os seus desejos, priorizando os seus anseios, não priorizando o reino de Deus. Amar a Deus de todo o íntimo, de toda a alma, de todo entendimento, com toda a tua força. Eu até apresentei na perspectiva de Pedro, será que esse não foi o problema de Pedro? Se eu não falei na perspectiva, acho que eu lembrei falar depois. Talvez não tenha sido isso, né? Que Pedro não estava ali amando e não foi questionado depois por Cristo. Pedro, tu me amas 3 vezes? Então, quando nós amamos a nós mesmos, amamos nossa família, mais do que amamos a Deus, a condição de discípulo não está aí. E o próprio Cristo fala que amar a Deus significa dizer guardar os meus mandamentos. Volta para cá, volta para a palavra. Amar uns aos outros, que corrige, assim como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o rosto do seu amigo. A realidade é essa. Vai ter contenda, desavença em alguns momentos, são seres humanos. Vai existir? Sim, claro que vai existir. Pedro teve, Paulo teve com Pedro, Paulo teve com Barnabé. Só que isso são coisas pontuais que podem acontecer por causa das nossas imperfeições. Mas o amor significa dizer estar disponível a servir essas pessoas em qualquer momento e circunstância da vida. Dar muitos frutos. Se não damos frutos, querido, não estamos amando ao Senhor como verdadeiramente deveríamos. Não estamos imbuídos com o Evangelho. E não é frutos de ativismo. A gente pode fazer muito menos coisas, mas fazer coisas relevantes do que está na palavra de Deus, do que é ser igreja. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então a luz do Senhor em nós vai resplandecer se vivermos verdadeiramente essas questões. Agora, muitos não querem olhar para isso. Permanecer na palavra, negar a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, até acima de você mesmo, acima da sua própria vida. Amar uns aos outros, se doar uns para os outros, servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, com bons despenseiros, da multiforme graça de Deus, como fala Pedro, dar muitos frutos. Aí é a dificuldade. Por isso tem muito crente, muitas pessoas que creem em Deus, que estão em muitos lugares reunidos. Mas discípulos, queridos, infelizmente, falta. Tem faltado muitos discípulos para que nós verdadeiramente
possamos ser mais relevantes como igreja. Para que cheguemos à imagem de Cristo. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Então está estabelecido. Está em Cristo Jesus, está predestinado. Temos que ser a imagem de Cristo. Aqui que tem predestinação. Se eu estou em Cristo Jesus, eu tenho que ser a imagem dele. Está predestinado. Se eu estou em Cristo Jesus, não for a imagem dele, não estou em Cristo Jesus, queridos. Não estou em Cristo Jesus. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Hebreus 1,3 que eu citei, que Cristo é o resplendor da sua glória e expressa a imagem da pessoa de Deus. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Se o Espírito do Senhor estava sobre Cristo para fazer isso, o Espírito do Senhor em nós, em Cristo, de Cristo em nós, a sua igreja, devemos também estarmos para fazer isso. E não é só reunir por reunir. Reunir por reunir, queridos, todo mundo no mundo em seus grupos fazem isso. Cristãos e pessoas que não são cristãos. Elas têm que ser relevantes naquilo que Deus estabeleceu a igreja para ser. Gilvan, você está falando da igreja de Cristo ou da instituição? Tem essas questões, eu sei que existem essas questões. Aí eu pergunto para pessoas que levantam essa indagação. Eu estou falando da igreja de Cristo ou dessas pessoas nessas instituições? Cristo, quando escreve lá em Apocalipse, né, aquela revelação ali de João, quando João escreve essa revelação de Cristo, as igrejas da Ásia hoje, Turquia, ele estava repreendendo a sua igreja ou ele estava repreendendo a instituição? Dá para separar? Não dá, queridos. A igreja está inserida na instituição, a instituição está inserida na igreja, mas não era para ser assim, era para ser a liberdade que Cristo nos constituiu. Né? Se o Filho te libertou, verdadeiramente sois livres. E onde há o Espírito, aí há liberdade. Liberdade para que o Espírito Santo de Deus sopre e nos conduza para onde Ele quiser. E a gente vai de cidade em cidade, de casa em casa, de lugar em lugar. Quer ter aquele lugar, não tem problema, não é pecado não. Agora, fazer daquele lugar ser igreja, fazer daquele lugar ser o templo, aí é um grande equívoco. O templo na Bíblia, querido, naos, é habitação. O Senhor disse em todo o Antigo Testamento, olha o paralelo, não habita em casas feitas por mãos humanas. Ele habita naquilo que ele fez, e aquilo que ele fez somos nós. Hoje nós habitamos, ele habita em nós. Amanhã, na eternidade, a Bíblia diz em Apocalipse que não haverá templo, nem luz de lâmpada, nem luz de sol, porque nós habitaremos nele. Habitação, queridos. É isso que é ser igreja. Eu não posso resumir e dizer que um prédio é igreja. E tudo gira em torno de um prédio, se gasta tudo em torno de um prédio, e as pessoas, meu Deus do céu, só misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. A carta à igreja de Éfeso. Fiel, mas em falta, pois havia deixado o primeiro amor. A Esmina, os santos sofredores, em meio à tribulação e pobreza, não tinham negado a palavra do Senhor. Foram fiéis. E precisamos parar para analisar isso. Estamos sendo fiel? Fiel que está na palavra? Fiel que o Espírito Santo de Deus quer dirigir a sua igreja? Ou fiel só aos nossos projetos, nossos ideais de vida? Carta à igreja de Pérgamo, retém a fé. Mas alguns seguem a doutrinas heréticas. Doutrina de Balaão, doutrina dos nicolaítas, então, doutrinas diversas. Não é isso que tem acontecido na igreja? Doutrinas diversas? A carta à igreja de Tiátira. Últimas obras são maiores, mas tolera Jezabel. Existe Jezabel também no nosso meio. Mulheres que, às vezes, queridos, estão ali atuando como prostitutas dentro. Pastores estão caindo, muitas vezes. Né? Líderes também que estão sendo prostitutos. Nunca se viu na igreja brasileira tanto divórcio de líderes. É para ser assim? Não é. Essa repreensão vale para nós. A carta à igreja de Sardes. Tens nome de que vives, mas estás morto. A igreja de Filadélfia, tendo pouca força, guardaste a palavra. Né? Filadélfia e Esmina são as duas igrejas aqui que não recebem repreensão. E a igreja de Laodiceia, nem és frio e nem é quente, és morno. Vomitar-te-ei da minha boca. Há uma compreensão histórica dessa igreja, cada uma delas é referir-se a um período da história da igreja. Que eu posso falar sobre isso em outra oportunidade, quem sabe, se assim for a vontade do Senhor. E nós seríamos essa última igreja. Se essa compreensão está correta, se dessa forma
Deus também quis utilizar essas igrejas para falar para nós, usando a perfeição aqui do número 7, né? E todas as 7 cartas diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A vocação da igreja, queridos: pescadores de homens, testemunhas de Cristo, embaixadores. E o versículo que eu citei várias vezes nessa apresentação. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. E ele mesmo deu uns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para falar de discípulo, deixa o livro O Discípulo. Para falar da igreja que Deus quer, José Pontes Filho, é o último livro que eu utilizei para o meu TCC. Vai estar lá uma síntese desse livro também, quem quiser ler o TCC. Qual o propósito de Deus para a igreja? Qual a igreja que Deus quer? Um livro que eu ganhei de presente recentemente de um irmão, uma igreja chamada Torre. Não ganho nada desses livros, não ganho nada de nenhuma dessas apresentações. Eu só coloco porque foram livros que realmente eu li, eu estudei, e livros que me serviu muito para eu ter essa compreensão abrangente do que está acontecendo. Esse vídeo foi mais extenso, mas entendam pelo propósito. Falar de igreja, eu falo com temor e tremor, porque realmente é o que Deus fez no seu projeto, estabelecer um povo. Jesus disse para nós, e nós como igreja deveríamos refletir sobre isso. Eis que eu faço nova todas as coisas. Elogiamos muitos reformadores do passado, falamos e temos até dias comemorativos, mas quando encontramos pessoas dentro da igreja, no contexto atual, que levanta esses problemas para que eles sejam tratados, não é como críticos. Crítico é aquele que critica e está fora. Agora, quem critica e está dentro, inserido, dizendo: eis-me aqui para que a gente possa fazer diferente, aí deveríamos dar ouvido a essas pessoas. Elogiamos muitos os reformadores, mas os que estão trabalhando hoje dentro da igreja, os remanescentes, para tentar reformar o contexto que nós estamos vivendo, são tidos como hereges, são tidos como desigrejados, são tidos como rebeldes, são tidos como tantas coisas que, infelizmente, só cabe na mente de pessoas que querem o domínio, que querem o controle. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus derrame novamente um avivamento sobre sua igreja, trazendo a volta da palavra, o desejo e a vida na prática da oração, e o se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Tenham uma excelente semana, em nome de Jesus.